Então, vamos lá, pessoal, no estudo, continuar nosso estudo de ondulatória. Antes de falar sobre os fenômenos ondulatórios, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos exercitar um pouco o nosso conhecimento. Vamos dar uma olhada nesses dois exercícios aqui. Na verdade, são só dois. Então, ó, no estudo sobre ondas estacionárias, lembram-se que são ondas formadas aí em certas regiões fixas do espaço. Foi feita uma montagem na qual uma fina corda teve uma de suas extremidades presa a uma parede, então seria aqui essa extremidade aqui, e a outra um alto-falante. Né? O que é esse alto-falante? Nada mais é do que minha fonte. Perceba aqui que você tem uma haste que está presa aí na outra ponta da corda e uma aí na superfície do alto-falante. Então isso que vai determinar a minha frequência. Lembre-se que a fonte é que determina a frequência, certo? Então verificou-se que o comprimento da corda, desde a parede até o alto-falante, era de 1,2 metros. Está demonstrado ali na ilustração. O alto-falante foi conectado a um gerador de sinais, de maneira que havia a formação de uma onda estacionária quando o gerador emitiu uma onda com frequência de 6 Hz, conforme é mostrado na figura a seguir. Olha que exercício tranquilo, ó, mais fácil aí que ganhar do Corinthians, cara. Então, ó, com base nessa figura, determine, representando os respectivos cálculos, o comprimento da onda estacionária e a velocidade de propagação da onda na corda, tá? Então, primeira coisa, ó, ele te dá aí uma marcação, né, de 1,2 metros, que é o comprimento total da corda. Não é o comprimento de onda. Por quê? Se eu olhar as ondas aqui, ó, quantas ondas eu tenho formado? Dá uma olhada aqui, ó. Então um comprimento, aqui seria lambda, 2, outro lambda, 3. Então, você tem 3 comprimentos de onda. Vamos lá aqui, ó. Vou colocar aqui letra A. 3 comprimentos de onda corresponde ao quê? A 1,2 metros. Poxa, olha que tranquilo. Quem dera, né? Então, passando dividindo, você vai ter aí o comprimento de onda nessa corda como 0,4 metros. Tranquilo. E a letra B, mais simples ainda, ele te dá a frequência ali do alto-falante, que é uma frequência de 6 Hz. Então você só vai aplicar aqui na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Então, velocidade igual ao comprimento, 0,4, frequência 6, você fica com uma velocidade de 2,4 metros por segundo. Que suave, né? Ótimo. Então vamos lá. Mais um aqui, ó. Fisicamente. Oi? Fala. Claro. Tá. Nada. Então, ó. Fisicamente, um violão é um conjunto de cordas vibrantes que, quando afinadas e tensionadas pela força correta, emitem um som cuja frequência corresponde ao primeiro harmônico. Lembram-se disso da aula anterior? Primeiro harmônico corresponde ao maior comprimento de onda possível que eu consigo formar numa corda, né, fixa nas duas extremidades, e a menor frequência também. Um é inversamente proporcional ao outro. Porque se é a mesma corda, todas as ondas formadas vão ter a mesma velocidade, só muda o comprimento e a frequência. Tá? Considere então aí, ó, uma dessas cordas com densidade linear de 10 a menos 2 kg por metro, cuja parte vibrante é de 55 centímetros de comprimento, tensionada por uma por uma força de 144 newtons. Observando os valores da frequência na tabela a seguir, qual nota aproximadamente essa corda emitirá? Então, pessoal, tá aqui, né? Vamos fazer os cálculos aí. Ó, seguinte, eu tenho então o primeiro harmônico. Vamos anotar aqui. Se é o primeiro harmônico,
a frequência fundamental ela é dada por isso daqui, ó. Bom, eu posso partir da equaçãozinha da equação fundamental, né? Olha aqui, ó. Já, opa, colocando já direto aqui, ó. Como o lambda aí do primeiro harmônico, ele vai ser correspondente a 2 vezes o comprimento. Então, você vai ter aqui, ó, frequência 1 do primeiro harmônico vai ser dado por isso, ó. Velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Então, vamos dar uma olhada nos dados que ele te deu. Ele te deu a densidade linear dessa corda. Densidade linear, 10 a menos 2 quilogramas por metro. Ele te deu o comprimento dessa corda, 55 centímetros. E ele te deu a tensão também que está submetido. Lembra daquela ideia que eu falei do violão? Quando você está afinando lá o violão, mexendo nas tarraxas, você está mexendo exatamente aí nessa tensão. E isso aí vai influenciar na velocidade de propagação. Tá? Por quê? Se você recordar da equação de Taylor, velocidade de propagação de uma onda numa corda é dado por isso. É a raiz da tração que ela está submetida sobre a densidade linear. Então eu já tenho isso, certo? Tá. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? O comprimento, ele está aqui em centímetro. Eu tenho que passar para metro, então eu multiplico por 10 a menos 2. Tá aí, certo? Agora eu consigo determinar essa frequência. Só jogar na formulinha ali, ó. Então, se eu substituir, ó, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2L, a velocidade é dado aqui, ó, sobre raiz da tração sobre a densidade linear, certo? Coloquei ali, no lugar de V, eu coloquei a fórmula da equação de Taylor. Então, 1 dividido por 2 vezes 50, aqui, 2 vezes 55 vezes 10 a menos 2, aí aqui, raiz da tração, que é de 144, e a densidade linear, tá certinha a unidade, 10 a menos 2. Então, vamos lá. A frequência quanto que vai dar isso daqui? Vai dar, vamos lá então, 2 vezes 55 fica 110, 1 sobre 110, vezes 10 a menos 2, 144 a raiz é 12, dividido por 10 a menos 2 que sai da raiz, sai como 10 a menos 1, tá? Então, você ficou com isso daqui, ó. 12 vezes 10 ao cubo, por 10 a menos 1, 10 a menos 3 aqui passa para cima, dividido por 110. Então, ficou 12.000 dividido por 110. Então, ó, calculando aqui, chegamos aí que a frequência, né, é aproximadamente aí 109 e uns quebrados hertz. Então, isso vai corresponder aí à nota lá, que já era de se esperar por ser a frequência fundamental. Tá aí, resolvido os dois exercícios, certo? Então, o que nós vamos falar agora? Na parte de ondulatória, aí os fenômenos ondulatórios. Antes disso, pessoal, antes de analisar os fenômenos aí importantíssimos para as ondas, a gente tem que falar um pouco aqui, ó, da representação dessas ondas. Claro que inicialmente nós representamos aqui, ó, né, a gente começou a analisar as ondas numa corda. Então aqui o que eu estou falando? De uma onda unidimensional. Unidimensional. Opa, foi estranho aqui. Unidimensional. Tá? Numa só dimensão, numa só direção, que seria linear na corda. Então aqui está indicada a velocidade de propagação, a amplitude dessa onda. Tá? Mas eu posso ter uma onda aqui também chamada bidimensional, uma onda numa superfície, certo? Seria, por exemplo, você olhar de cima, né? Você tacar uma pedrinha num lago, numa superfície calma e tranquila, e você vê formando essas ondas circulares aqui e concêntricas, né? Que aqui seria o ponto onde você tacou a pedrinha, que você está causando essa perturbação. O que você interpreta aqui, ó?
esses círculos nada mais são do que as frentes de ondas. É como se fosse a crista da onda. Então, claro, a distância entre um e o outro aqui, ó, você vai ter um comprimento de uma onda. Ó, isso aqui seria o comprimento. E claro, o que, que ele está representando aqui com esses raios? É a direção aí de propagação, ó, velocidade e a direção, ela se propaga aí dessa maneira radial. E claro, também, se você recordar, a vibração se dá assim. Isso daqui são ondas longitudinais, certo? Tá? Se eu pensar em 3 dimensões, eu vou ter algo desse tipo, certo? Você pode ter uma representação aí da onda se propagando por meio de frentes planas. Então, isso daqui seria como se fosse a ideia da crista, a distância entre uma e outra seria a lambda, o comprimento, né? Ou então, numa forma esférica. Isso daqui você pode pensar até na caixa de som, ó, como se aqui se você tivesse um alto-falante e aí ele emitisse o som dessa maneira. E aí você tem essas frentes de onda aí, claro, a distância novamente entre elas vai ser o comprimento aí da onda, certo? Tá. Então, tendo visto isso, a gente vai analisar aí os fenômenos ondulatórios. Olha aqui. O primeiro deles foi mais simples aí. É legal a gente falar desses fenômenos, pessoal, porque eles foram decisivos, por exemplo, aí, para você determinar, né, na época, que a luz era uma onda eletromagnética. Não sei se vocês recordam quando nós falamos sobre a óptica, tinha no início aquela briga se a luz era corpuscular ou se era uma onda, né? Newton defendia a teoria corpuscular da luz, que era feita como se fosse por pequenos pacotinhos, pequenos corpúsculos, e outros físicos aí defendiam aí, como Huygens, a teoria ondulatória da luz. E uma das coisas que consolidou foi exatamente essa teoria ondulatória. Claro que depois aí veio a dualidade, né? Que a luz se comporta tanto como onda como partícula, mas por que que se consolidou isso? Porque a luz ela vai sofrer tudo isso, ó, todos esses fenômenos que são fenômenos característicos de onda. Pô, se ele sofre fenômeno de onda, isso é uma onda, né? Se comporta também como uma onda. Então vamos analisar esses fenômenos. O mais simples dele, reflexão, tá? Na reflexão, a luz ela bate, a luz ou a gente sabe aí que acontece aí no caso dos espelhos, nas superfícies planas, mas eu posso ter, por exemplo, uma onda no mar acontecendo isso. Ela vai incidir, bater no obstáculo, tá aqui, e ela retorna aí para o mesmo meio. Então perceba aí que você só vai mudar o sentido de propagação. Se a onda tivesse vindo daqui, ó, você vai ter, por exemplo, ela batendo aqui, ó, né? Bate, olha a frente de onda sendo representada e retorna. Olha aí. O que, que é importante você ressaltar aqui, ó? Não se alteram o quê? Lambda, não vai mudar o comprimento, não vai mudar a frequência, nem muda a velocidade. É o mesmo meio aqui, ó. A gente pode pensar como se fosse uma onda na água. Então, você só muda o sentido e a direção, talvez, aí de propagação. Certo? Então, bem tranquila a reflexão. Refração, nós já vimos isso na parte de óptica. O que, que acontece na refração? Nós temos uma mudança de meio de propagação. Mudança de meio de propagação. Se muda o meio, que é única e exclusivamente dependente do meio? A velocidade, tá? Então vai mudar a velocidade, ó, tá representada aqui, ela vem com uma certa velocidade e muda a velocidade. E o que que muda também? O comprimento. Então, alteram-se, altera o comprimento, alteram-se o comprimento e a velocidade, só que não muda a frequência. Isso é importantíssimo. Não muda a frequência aí, ó. Por quê? Se você ver aqui o número de frentes de ondas, está representado aqui em azul, ó. O número de frentes de ondas que chega nessa superfície aqui, que chegam nessa superfície separadora, né? Como se fosse aqui a luz
passando do ar para a água, o número de frentes que chegam tem que ser o número de frentes que vão ser transmitidos num certo intervalo de tempo. O que eu estou falando? Exatamente da frequência. A frequência nos dois meios, né? Se eu falar aqui, ó, F1, F2 são iguais, não se alteram. Correto? Tranquilo isso. Tá. Vamos falar também aqui, ó, da difração. O que seria esse fenômeno da difração? Esse fenômeno ele pode ser entendido como a capacidade da onda contornar obstáculos. Contornar obstáculos. Se você recordar, por exemplo, lá na casa de vocês, aí, você pode estar dentro do seu próprio quarto, né, e tem uma pessoa talvez aí na sala ou em outro cômodo, você consegue se comunicar com essa pessoa. Você consegue emitir aí uma onda sonora e a outra pessoa consegue ouvir. Claro que em alguns pontos ali você vai ter uma reflexão, mas também você vai ter essa superação de obstáculos. A onda ela consegue fazer isso. E aí nisso daqui você tem uma alteração do formato da onda. Alteração do formato, tá? Mas também não vai mudar a velocidade ou o comprimento, ou a frequência, tá? Então, porque é o mesmo meio. Outra coisa legal aqui, ó, importantíssimo, tá? Você consegue observar muito mais esse fenômeno da difração quando você tem um obstáculo cujo tamanho é da ordem do comprimento de onda. Ou seja, olha aqui pelo desenho. Você tem as ondas vindo aqui, né? Então, elas têm um certo comprimento, a distância entre uma frente e outra. E essa fenda aqui a gente pode ter considerar como se fosse um obstáculo. A onda vai ter que passar por ela. Se esse tamanho dessa fenda aqui for mais ou menos, ó, esse tamanho for mais ou menos do comprimento da onda, a gente observa melhor esse fenômeno da difração. Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Mas qual que a gente vai falar agora? Vamos falar da interferência, tá? O que seria a definição básica de interferência? Seria a superposição. Vamos colocar uma maneira mais simples, tá? Seria superposição, mas posso falar de encontro de ondas no mesmo meio. Tá? A maneira mais simples que eu tenho de analisar isso é por meio disso daqui, ó, das ondas unidimensionais aí, das ondas em uma corda. Você tem dois tipos de interferência. Olha aqui, interferência construtiva, certo? E uma interferência aqui que nós chamamos de destrutiva. Tudo bem que aqui está representado na forma de pulso. Eu já havia falado um pouco sobre isso quando eu comentei com vocês ali sobre as ondas estacionárias. Mas quem não prestou atenção, dá uma olhada aqui, ó. Então você tem aqui, ó, os pulsos, um pulso aqui vindo do lado esquerdo e outro vindo do lado direito. Eles estão se caminhando no mesmo meio, seria a corda. E aí eles se encontram. Olha aqui a superposição. Onde eles se encontram, percebam, somam-se as amplitudes. Estão vendo? É como se somasse a amplitude desse com a amplitude desse daqui. Então você vai ter aí como resultante uma superposição desses pulsos e aí um pulso resultante aí que vai ser maior do que os outros dois. Outra coisa importante, depois do encontro, eles continuam a vida deles, ó. Um não interfere no outro, tá? Você só tem uma ampliação ali no momento do encontro e depois eles continuam a propagação. A destrutiva ocorre aí quando você tem o encontro, só que com uma inversão de fases. Então um está voltado para cima, outro para baixo. No ponto do encontro aqui, um destrói o outro,
certo? Claro que se os dois tiverem a mesma amplitude em módulo. Se um for maior que o outro, você vai ter somente uma atenuação, vai diminuir o tamanho do que é maior. Tá? Mas mesmo assim, depois do encontro, eles prosseguem aí a propagação. É legal isso daqui, pessoal, que isso daqui, por exemplo, é usado em fábricas. Tá? O que acontece aí numa fábrica? Uma fábrica aí, quando os funcionários são submetidos a muitos ruídos, né? Você tem, claro, um dano ao sistema auditivo. Por mais que os funcionários utilizem ali dos EPIs, né? Ah, os como que chama? Os objetos aí utilizados para proteção auricular, proteção do aparelho auditivo, tá? Uma das maneiras que eles têm para fazer isso daqui é o seguinte: eles pegam na fábrica alguns pontos, então vamos supor que a fábrica está aqui, né? Está nessa região aqui. Então eles distribuem alguns microfones inicialmente pela fábrica. E aí deixam lá a fábrica funcionando o dia inteiro, certo? E aí os microfones captam, né, o som, as ondas sonoras que chegam até eles durante todo o dia de trabalho. E aí eles vão analisar, por exemplo, essas ondas sonoras. Olha que interessante isso. E aí vamos supor que durante todo o dia de trabalho os caras recebem umas ondas assim, ó. Deixa eu desenhar melhor, que senão não vou conseguir fazer. Então eles recebem uma onda assim, tá? Vamos supor, tá? Claro que não é desse jeito, mas eles analisam lá no modulador, lá vê que as ondas sonoras de um dia inteiro dá algo assim. O que eles fazem? Eles vão nos microfones, tiram os microfones, colocam uma caixa de som, certo? Coloca uma caixinha de som no lugar do microfone. E aí no modulador, eles produzem uma onda idêntica a essa, só que com inversão de fase. Então vai ser uma onda assim, ó. Ó, tá vendo? Algo mais ou menos assim. E aí eles colocam essa onda aqui produzida para ser emitida por essas caixas de som. E aí, claro, não vai ficar muda a fábrica, né? Mas você tem uma atenuação do som provocado aí pelo funcionamento. Legal, né? Olha aí. Polarização, olha aí, pessoal. O que seria polarização? Não sei se vocês já chegaram a comprar um óculos e aí muitas vezes está escrito lente polarizada. A ideia da lente polarizada, né, da polarização da luz, é como se fosse um filtro, você aplicar um filtro. E essa polarização, é importante vocês uh, atentarem a isso, só ocorre em ondas transversais. Ocorre em ondas transversais, e aí você vai ter uma diminuição da intensidade da luz. Diminui a intensidade não só da luz, tá? Mas da onda em si. Então olha o seguinte aqui, ó. Imagine que uma onda, uma luz, você vendo de frente, ela tem vibrações em todas as direções, ó, na vertical, na horizontal, nas diagonais aqui. Então seria uma onda despolarizada. Ela está vindo aqui dessa maneira, ó. Você tem uma vibração aqui, tanto, por exemplo, no sentido horizontal, vertical, quanto também no sentido horizontal. Tá? O que você faz? Você passa ela por um chamado filtro polarizador, ou também chamado só de polarizador. Nada mais é do que um filtro que só vai permitir a onda passar em determinada direção, certo? Então aí você filtra aí, absorve a intensidade na outra direção e a onda sai dessa maneira aqui, tá? Ela sai uma parte dela, digamos assim. Então a onda sai polarizada, ou seja, ela não sai na sua integridade, então você tem uma diminuição na intensidade dela. Legal, né? Tá. Ressonância, esse fenômeno aqui é interessante. Não sei se vocês já observaram alguns vídeos, hoje em dia é mais difícil de fazer isso, mas antigamente tinha aquela coisa de você tentar quebrar uma taça de cristal no grito. Já chegaram a ver isso daí? Talvez vocês consigam observar isso quando você tem, por exemplo, uma caixa de som aí, um som bem forte, né? Um som de alta intensidade na casa de vocês ou em algum lugar, e você percebe alguns objetos vibrando.
tá? Claro que tem a influência da onda sonora batendo, mas é possível que o objeto entre em ressonância. Quando que ocorre isso? Quando você tem características semelhantes, né, você tem vibrações idênticas, tanto de um objeto quanto de outro. Então, o seguinte, quando você tem os objetos com características parecidas, como assim características parecidas? Todos os objetos eles têm uma vibração natural, tá? Devido ao formato dele, devido à estrutura. Quando você tem um som sendo emitido cuja frequência, ou uma onda sendo emitida cuja frequência seja a mesma desse objeto, é como se as duas se autocomplementassem, uma ajudasse a outra. Então o outro objeto começa a vibrar junto. Aqui ele está representando isso num diapasão. Diapasão aí é um objeto aí que é utilizado para emitir ondas sonoras de uma determinada frequência. Então ele pega dois diapasões iguais, ó, tá vendo? Quando ele coloca um para vibrar, ele produz essas ondas sonoras, certo? Quando essa onda atinge o outro objeto, esse objeto começa a vibrar também, entra em ressonância. E aí você vai ter um aumento das amplitudes dos dois. É como se um ajudasse o outro, certo? E aí, por fim, um mais complicadinho, que é o chamado efeito Doppler. Então dá uma olhada nesse cara aqui, ó. O que seria o efeito Doppler? Eu acho que todo mundo, presta bastante atenção aqui, pessoal. Todo mundo já percebeu algo, por exemplo, assim, quando você está parado, sei lá, na sua casa, em algum lugar, e aí passa uma ambulância. Aí você percebe que uma ambulância está se aproximando. Não sei se vocês já perceberam, quando a ambulância está se aproximando, o som que você capta, certo? É um. Você escuta de uma maneira. Depois que a ambulância passa por você e começa a se afastar, o som muda. Não é loucura da cabeça de vocês. Esse daqui é o chamado efeito Doppler, que você tem uma frequência relativa aí à aproximação ou afastamento da fonte. Então, ó, vamos dar uma olhada nisso daqui. Ó. Seria isso daqui. Então, a minha ambulância é minha fonte. Ela emite aqui o som, né? Ela emite a frequência que a gente pode chamar de frequência real, que é a frequência que você observaria se ela tivesse parado, tá? Então ela está se movimentando. Você tem a velocidade aqui da ambulância. Velocidade da ambulância. Ou a gente pode falar a velocidade da fonte, correto? E quem são esses caras aqui, ó? Esses aqui são observadores. Esse é um observador e esse é outro. E essa daqui é outra, observador 2 aqui. O que você percebe aqui para esse observador? Esse observador, ele está sofrendo aqui, né? Aliás, em relação a ambulância está se aproximando dele. Então você tem uma ideia de aproximação. E eu acho que pelo próprio desenho dá para você observar aqui o que ele vai captar. Ele vai captar um maior número de ondas sonoras ao decorrer do tempo, porque é como se a propagação dessas ondas fosse ajudada pela velocidade da ambulância. Então ele tem um aumento da captação da frequência dessas ondas sonoras. Se ele capta ondas com maior frequência, né, que seria uma frequência linha que vai ser diferente da frequência real emitida pela fonte, né, pela ambulância, se ele vai captar ondas com uma frequência maior, ele capta então um som mais agudo. Lembra disso? Alta frequência, som mais agudo. Em compensação ao outro observador aqui, que seria um observador que está se afastando, né, a ambulância ou a fonte aí, você tem um afastamento relativo entre os dois, as ondas sonoras são captadas com uma menor frequência. Então a frequência linha aqui vai ser uma baixa frequência, então você vai ouvir um som mais grave, certo? Tá.
Claro que você pode ter 2 situações aqui, ó. Você pode ter a fonte parada e os observadores aí andando aí, se aproximando ou se afastando dessa fonte, ou então até você pode ter os 2, você pode ter a fonte se movimentando e o observador também. Então, para a gente fazer isso daqui, para a gente relacionar, a gente utiliza essa formulinha. Normalmente o vestibular dá para vocês a formulinha, tá, pessoal? É algo assim, ó. Não se assustem, ó. A frequência captada pelo observador é igual à frequência, digamos, real da fonte, tá? Normalmente é só chamado de F ou F0. Aí vai entrar isso daqui, ó. Velocidade do som, mais ou menos, velocidade do observador dividido por velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Estranho, né? Mas prestem atenção aqui, ó. Qual que é a ideia? Então isso daqui é a velocidade que é captada pelo observador, como nós vimos no desenho. Claro, se o observador e a fonte estiverem parados, esses dois termos aqui forem nulos, né? Claro que vai ficar somente aqui V do som por V do som, é 1, então a frequência que o observador capta é a própria frequência da fonte, a frequência real. Tá? Claro que você pode ter situações onde que o observador está parado, então o termo velocidade do observador é 0. Então, some aqui em cima, só fica V do som, e embaixo, se a fonte estiver se movimentando, como que era o caso aqui do nosso desenho. Por que eu tenho um sinal de mais ou menos? Porque depende se a fonte está se aproximando ou se afastando, certo? Bom, o que você pode pensar aqui, pessoal? Bom, se a fonte estiver se aproximando, concorda que a frequência captada pelo observador vai ter que ser maior do que a frequência real. Tranquilo? Para isso ser uma verdade, para aumentar a frequência, qual o sinal que teria que ser escolhido? O sinal de menos aqui. Para você ter um número aqui no denominador menor do que o número do numerador e, consequentemente, você ter um aumento da frequência captada pelo observador. Tá? Tem uma tabelinha aqui que ele relaciona isso daqui, ó. Isso daqui também acho que tem na apostila de vocês, senão eu vou mandar para vocês aí, ó. Olha aqui, ó. As diferentes situações, tá? Tudo bem que aqui ele está colocando aí o observador e a fonte se movendo, mas o que é legal você se observar é isso daqui, ó. Quando que você coloca positivo, quando coloca negativo, ó. Quando o observador se aproxima da fonte, então você escolhe o sinal de mais na parte de cima. Olha aqui, certo? Quando o observador se afasta da fonte, então você escolhe o sinal de menos na parte de cima. Quando a fonte se afasta do observador, né? Então você escolhe o mais na parte de baixo. Olha aqui, cadê a fonte se afastando aí, ó. Certo? E claro, quando a fonte se aproxima, você escolhe o sinal de menos. E aqui as situações, como eu falei, se eles estiverem parados. Então, são esses aí os fenômenos sofridos pela onda. Eu falei aqui está falando dos efeitos sonoros, pessoal. Só que é o seguinte, isso daqui não ocorre só com ondas sonoras. Isso ocorre com a luz. Olha que interessante isso daqui. Esse efeito Doppler ele foi utilizado, por exemplo, para você captar a, a luz emitida por estrelas, certo? E aí, com isso, você consegue determinar a frequência de rotação de uma estrela com a outra. Então, para exercitar esses nossos conhecimentos, vamos aí, ó, resolver uns exercícios relacionados aos fenômenos ondulatórios. Primeiro exercício aqui, ó. Nas rodovias é comum terem a visão ofuscada ao receberem luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar as lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos
representam o eixo de polarização dessas lentes? Quais são as lentes que solucionam os problemas descritos? Então, percebam o seguinte, você tem duas polarizações aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui na polarização. Vou até pegar aqui. Ó, vamos dar uma ampliada aqui, ó. O que acontece? Quando a luz bate na água, na poça de água lá no asfalto, ela sofre uma polarização. Então a onda, ela vem de maneira horizontal, ele fala isso. É como se a onda só tivesse isso daqui. Só que, claro, essa onda chegando no olho do motorista, ela acaba dificultando a visão, né? Então, como que você impede que a onda aqui, que você impeça que a onda na parte horizontal chega ao olho do motorista? Você aplica um filtro polarizador que ele vai ter que estar como? Na vertical, ó. Exatamente como se fosse o desenho aqui embaixo, né? Então o óculos ele teria que ser dessa maneira. Se a onda vem na horizontal, você coloca essas grades de maneira vertical. Exatamente, pessoal. Pode pensar assim na forma de grade, né? Você não conseguiria passar um objeto aqui numa grade vertical, um objeto que estivesse na horizontal. Concorda? Ele ia ser barrado. Você precisaria estar o objeto aí na vertical também. Então, o filtro aí, o polarizador necessário, teria que ser dessa maneira. Aliás, se vocês quiserem um dia comprar um óculos aí e verificarem se a lente é realmente polarizada, façam o seguinte: peguem dois óculos idênticos, certo? Lá, os dois óculos que são polarizados, e aí você coloca as lentes desse óculos, uma perpendicular à outra. Um óculos em cima do outro, só que um perpendicular ao outro. E tenta enxergar por meio desse óculos. Se você conseguir ver alguma coisa, consequentemente essas lentes não são polarizadas. Por quê? Quando você coloca um sobre o outro, né, vamos supor que um óculos esteja dessa maneira, igual o desenho da letra A. Se você colocar o outro perpendicular, né, então a lente vai ficar assim. O que acontece? Pô, você tem grade aí nas duas direções, você não vai deixar nenhuma luz passar aqui, tá? Então, claro, não daria para você enxergar nada. Fica a dica aí para vocês. O 2, esse 2 aqui, ele vai abordar uma parte aí do pêndulo. Dá uma olhada aqui, ó. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulo simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Quais são os pêndulos que também passam a oscilar? Ou seja, o que ele está trabalhando aqui? Ressonância, né? Ele fala isso, tá? O que acontece? Para você ter um objeto ressonante, você tem que ter as mesmas características entre esses objetos, né? Que influenciam na vibração, que influenciam na propagação da onda. Um pêndulo, não sei se vocês acho que vocês não chegaram ainda a ver isso. Um pêndulo, né? Claro, um pêndulo você já viu. Pêndulo nada mais pode ser isso daqui, ó. Uma cordinha com objeto preso aqui, uma massa. Ele chama de E. Então essa corda tem um certo comprimento L. O que influencia no período, consequentemente, na frequência de oscilação desse pêndulo? Tem uma formulinha, pessoal, que é dada por isso daqui, ó. O período, né? Claro que é inverso da frequência, é dado por isso daqui, 2π raiz de L sobre G, né? Claro, a frequência vai ser o inverso, então a frequência é 1 sobre 2π raiz de G sobre L, tá? Então, o que tem que acontecer na frequência? Os objetos têm que ser similares em relação a características que determinem essa frequência. O que depende da frequência? Somente a gravidade, claro que você não vai mudar, né? Não tem como. E então, um pêndulo, a sua frequência de oscilação depende só do comprimento. Então, para que você tenha dois pêndulos aí que oscilem em ressonância, esses dois pêndulos têm que ter o mesmo comprimento, não importa a massa. Olha que interessante. Então, se você tem aí o A oscilando aqui e ele tem um comprimento L, os únicos possíveis aqui que vão
entrar em ressonância com esse pêndulo A seria esse, que é o 1, e esse daqui. Os outros, por terem comprimentos diferentes, eles teriam frequências de oscilações diferentes e, portanto, não entrariam em ressonância. Então, a resposta é 1 e 5, letra D. Idiota. Cara, eu sou um imbecil. Vamos lá. O último 3 aí, ó. Ao diminuir o tamanho de orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. O que eu estou falando aqui? O que ele está falando? Nada mais é do que o fenômeno da difração, né? Da capacidade de contornar obstáculos que uma onda tem, certo? E isso é mais visível quando o obstáculo, pode ser uma fenda também, é da ordem do comprimento de onda. Então você observa isso exatamente aqui nessa situação, ó. Quando a fenda que é tão pequena que é mais ou menos da ordem do comprimento da onda da luz, e aí, portanto, você tem a difração com a mudança do formato dessa onda, tá aí, tá? Tá. Onde que você consegue ter isso também? É exatamente o que eles te perguntam. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Ou seja, em quais dessas situações você também vai ter a difração? Letra A. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Poxa, já era. É exatamente isso daqui, né? O som aí para chegar no ouvido do menino, ele está vencendo o obstáculo, que é o muro, está contornando esse obstáculo, então ele está sofrendo difração. Matou a letra A, tá? Letra B está falando do eco. Letra C vai estar falando aqui, ao encostar percebe da velocidade do som, como ela é diferente em diferentes meios. Letra D está falando do efeito Doppler. Letra E está falando da ressonância. Ó. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Opa, cliquei.